Pai do Senhor e bom dia, irmãos, bom dia. Hoje, domingo, amém? Quero aqui trazer uma palavra de esperança aos irmãos, amém? Hoje está chovendo aqui, está dando uma chuva, que se encontra no livro de João, João, o Evangelho de João, capítulo 2, do 17 em diante, onde Jesus diz: o mundo passa bem com as suas concupiscências. Eu quero fazer um comentário de algum acontecimento que tem acontecido no correr do tempo, né? E já aconteceu com nossos pais, aconteceu com a outra geração, mas nós somos novos aqui, ainda não tínhamos visto muita coisa, e agora nós estamos vendo. Mas a Bíblia diz que o mundo é só uma roupa velha com remendo novo. O que já aconteceu, o que vai acontecer, já aconteceu um dia, então a Bíblia diz muito isso. Eu quero falar aqui sobre o império do medo. Muitas pessoas, através de interpretações erradas, fazem um terrorismo espiritual na mente dos cristãos sobre o mundo. Tudo o que acontece no mundo, eles trazem aquela palavra de terror, né? Olha, está acontecendo isso porque a mão de Deus, né? A mão de Deus está sobre essas pessoas por causa do pecado. O pecado sempre existiu nesse mundo e vai existir, né? As pessoas que fazem, erram e acontece, Jesus aí está para perdoar essas pessoas, se elas se arrependerem dos seus pecados. Então, irmãos, essas coisas aí, Jesus disse que o mundo passa bem com seus desejos, mas os que fazem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente ame o próximo, que a gente tenhamos empatia, sejamos diferentes, né? Que nós possamos estender a mão para o mais necessitado. Essa é a vontade de Deus. E que a gente cuide da nossa vida também, repare nossos erros, vamos aprendendo, e que a gente se melhore como ser humano. O que Deus quer melhorar é o ser humano e não o mundo. O mundo passa bem com as suas concupiscências. Essas catástrofes que nós vemos aí, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, que pessoas estão pegando isso para dizer que, olha aí a mão de Deus e Deus está atrás. Tudo que acontece é a mão de Deus, né? Porque essa é uma visão humana, como se Deus fosse um Deus irritado, que toda vez ele estaria, que esse Deus que essas pessoas falam, são deuses criados pela mentalidade e cópia humana. Esse Deus tem uma cópia humana, ele pensa como um homem, ele é irritadinho que nem um homem. Deus é soberano, o Criador ele é soberano, ele é criador de tudo, ele não tem esses sentimentos que o homem. Na verdade, a Bíblia diz que os maus por si mesmos se destroem, por si mesmo, não é Deus, né? Se uma pessoa decide usar droga, ela vai se destruir. Então esse Deus criado por essas pessoas é tão pequeno. Essa semana eu vi um vídeo de um certo cidadão falando sobre o Rio Grande do Sul, que Deus tinha feito um milagre muito grande no Rio Grande do Sul. Porque o templo humano, né? O templo humano que traz uma placa Assembleia de Deus havia ido para o fundo. E quando eles abriram esse templo, que eles foram ver o tanque batismal, estava com a água limpa. Deus tinha feito um milagre. Esse Deus da mente humana religiosa salva um tanque batismal com água limpa, mas não salvou 5 crianças que tinham morrido dentro de uma casa abraçado. Esse não é o Deus real, é um Deus criado pela mente humana, que salva um tanque, você está entendendo? Salva um tanque com água, mas não salva pessoas. Na verdade, essas pessoas não entendem que nada foge do poder do verdadeiro Criador. Para nós, essas pessoas morreram, mas para Deus não. Ele é dono da vida. Ele trouxe elas para um lugar melhor. Ele é que sabe de tudo, nós não sabemos nada, né? Então, para você ver como é que é esse Deus religioso. É um Deus que salva um tanque com água, que é um milagre que eles dizem, mas abriram várias casas em Rio Grande do Sul e tinha pessoas mortas. Crianças morreram abraçadas. Você vê a pequenez desse Deus da religião? E o Deus verdadeiro está ficando para trás, que é o Deus que tudo está sob o seu poder. A morte, a vida, tudo, nada foge. Só que nada que acontece, que tem acontecido no mundo é novo. Sempre houve catástrofe. Esse pessoal do Rio Grande do Sul, os avós deles já tinham passado por esses processos.
O homem tem mexido na terra, então o homem tem agredido a natureza e a natureza vai responder. Né? As coisas vão acontecer cada vez piorando. Então a gente tem que deixar de fazer terror, pegar versículos da Bíblia para querer. Enquanto está acontecendo, como se estivesse acontecendo isso só ali. Tem países em guerra aí. O Irã, a faixa de Gaza, Israel, a Ucrânia. Quantas pessoas já morreram? Vidas destruídas, pessoas em hospitais, famílias se destruindo, né? E pessoas querendo pôr a culpa em Deus. E o Senhor diz, o mundo passa bem com a sua concupiscência. O que eu digo para você? Continue olhando para Jesus, continue mudando a sua vida, orando pelas pessoas que estão sofrendo em todos os lugares. Né? Talvez você esteja sofrendo agora com algum problema na sua casa, na sua família. Os problemas aqui sempre vão haver, porque os problemas acontecem para o crescimento do homem. Nada foge do poder de Deus. As coisas que vêm é para o seu crescimento, se você entender. Para você aprender a evoluir, para você aprender que já não deve agir daquela forma. Se você não aprender, você vai ficar sofrendo todo o tempo. O sofrimento também é mandado por Deus. Mas é para o bem. A Bíblia diz que o bom pai disciplina seu filho. É doer agora, mas se ele aprender, ele não vai cair em armadilha lá na frente. Então tudo Deus sabe o que está acontecendo, o que está fazendo. Só não podemos fazer igual a Igreja Católica na Idade Média, que sempre usou o medo para prender as pessoas. Porque Jesus nunca disse que os sinais da sua vinda ele disse, ouvirão falar de guerra, terremoto de guerra, isso sempre houve, ele falando com os judeus, mas ele disse que